Olá, pessoal. Estamos aqui com o Eduardo, engenheiro profissional da área da construção civil e também empresário, que tem larga expertise nessa área da construção. Estamos aqui para trazer conteúdos para ajudar você que quer iniciar seu sonho de fazer sua casa, de montar sua loja, de montar, o seu projeto. Primeiramente, eu gostaria de pedir para que o Eduardo se apresente, fale um pouco aí da sua expertise, da sua formação, para que você conheça bem esse profissional. Bom, primeiramente, olá para você que não me conhece, sou Eduardo Lima, sou engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Ceará, também sou perito pelo IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias. Tenho vasta experiência já dentro do âmbito da Caixa Econômica para financiamentos de construções imobiliárias, tanto com aquisição do terreno em construção como construção em terreno próprio. Já venho trabalhando no ramo da construção civil desde antes de minha formação, e estou aqui para tentar contribuir ao máximo possível com vocês para tirar suas dúvidas, para a gente tentar tirar o seu sonho do papel. Eduardo, há algum tempo, eu estou entrando nesse mundo também da construção civil, graças a grande parte à sua ajuda, tanto na minha parte de trabalho, como eu também, estou construindo minha casa, realizando o sonho de fazer minha casa. E, assim como eu, muitas pessoas têm um mito, certo? Um mito que é de que se contratar um profissional da área da construção civil é muito caro, é um custo desnecessário, muitas vezes elas pegam aqueles profissionais que não são especializados, isso é besteira, é mesmo nos depósitos de construção por aí, tem as pessoas que dizem que não precisa. Eu queria saber o que, que você tem a falar sobre isso, sobre esse mito que as pessoas têm, essa questão de não querer buscar profissionais especializados. Bom, esse é um mito e é um mito muito perigoso, diga-se de passagem. Se não houvesse a necessidade de um profissional, não existisse a importância de se ter um profissional à frente de uma obra, ela não seria obrigada, ela não seria colocada pelos órgãos vigentes de que você tem que ter. Nós temos que entender que qualquer profissão no mundo ela tem uma linha de crescimento e de experiências que vai sendo adquirido no decorrer da vida. A construção civil, obviamente, lá nos primórdios dela, não se precisava do engenheiro, porque antigamente não se tinha engenheiro, não se tinha arquiteto. Na verdade, existiam outros tipos de profissionais, mas com o decorrer dos anos, com os acidentes que vão acontecendo, com os problemas que vão aparecendo, os órgãos regulamentadores eles vão entendendo o que é que se precisa fazer para se evitar novos acidentes. Por exemplo, quando um avião cai, a ANAC vai lá, faz toda a sua pesquisa e vê, identifica o problema foi esse, nós devemos resolver dessa forma. A construção civil não é diferente. Quando você faz uma obra sem um profissional, você não tem um responsável legal por aquela obra. Por exemplo, se você constrói uma casa e, Deus nos livre, essa casa vem a ruir, se você não tem um engenheiro responsável pela sua obra, o responsável é 100% você. Vamos lá, um exemplo. Aquele edifício que caiu lá em Fortaleza. Quando o edifício cai, os órgãos eles vão primeiramente procurar os projetos. Cadê os projetos dessa edificação? Quem foi o responsável por esse projeto? Em seguida, ela procura quem foi o responsável por essa execução, cadê a RT do projeto? Após as análises, você percebe que o motivo da falha foi do projeto, obviamente o responsável vai ser quem fez aquele projeto fora do padrão. Se o projeto está ok, você parte para a questão de quem executou. Você compara o que está executado com o que estava no projeto. No momento que você constata que está executado está diferente do projeto, o responsável nós já temos. Agora, já imaginou-se numa situação dessa, onde você não tem um responsável pelo projeto, ou não tem um profissional pela execução, ou nenhum dos dois? Quem é o responsável? Quem assumiu o risco de executar aquela obra sem o projeto, sem o executor. Então, devido a todas essas experiências, nós temos sim hoje a obrigação de ter ou um engenheiro ou um arquiteto com anotação de responsabilidade técnica emitida para, em qualquer eventual crise, nós termos a quem responsabilizar e buscar informações. O que acontece se você não tivesse profissional? Multa. Multa e obrigatoriedade de se regularizar. Então você acaba pagando muito mais do que você pagaria se procurasse o profissional desde o início. E assim, você falou aí na questão da multa. Muitas pessoas não buscam esses profissionais porque acham, que esse serviço ele é caro. Acham que aquele valor que o profissional está cobrando é muito alto. Mas só que todo mundo que constrói, pelo menos é o que eu vejo, eu já fiz outras casas, quando você não
faz os projetos, você constrói uma coisa de um jeito, quando você quer fazer outra coisa, você tem que desmanchar o que fez anteriormente, e nessa questão de quebrar, de quebrar, de fazer, acaba se perdendo. Sem falar que a pessoa não tem controle de nada, que não sabe o que está fazendo. Mas, Eduardo, você poderia. Porque muitas pessoas acham que o projeto é aquela planta que tem o quarto, a sala, a cozinha ali, Faz um papelzinho, faz entrega para o ali pedreiro. papel. Muitas vezes a pessoa acha, não, é uma besteira, só uma planta aí da minha casa, faz aí. Mas o que, que envolve, né, os projetos para a construção de uma casa? Tenta detalhar de uma maneira que a gente entenda, né, que não é só aquela planta ali. Pronto. A questão dos projetos de um imóvel, ele vai muito além de você pegar só uma folha e dividir os cômodos. Nós temos normas a serem seguidas, nós temos parâmetros mínimos que a gente precisa, porque às vezes a pessoa quer depois faz a casa, mas quer vender pela caixa. Aí chega o banco, ele vai procurar esses critérios técnicos, que se não for atendido, tipo tamanho mínimo de quarto, tamanho mínimo de uma escada, a casa vai ser reprovada. Então é um prejuízo futuro que você pode ter. Então, quando nós estamos falando de projetos para construir uma casa, não é só a planta baixa. A planta baixa é um pequeno projeto, uma pequena folha no meio de todas as outras. Por exemplo, o projeto base que nós temos para construir uma casa é o projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico, ele constitui-se não só pela planta baixa de cada pavimento. Você tem os cortes, você tem a fachada, você tem a planta de situação, localização. Essas plantas, elas têm que seguir o PDDU do município, as normas vigentes de recuo frontal, lateral, recuos de fundo, altura máxima que a edificação pode ter. Tudo isso existe no zoneamento que o município propõe. Dependendo da cidade que você está, cada bairro tem um zoneamento diferente. Alguns bairros vão te permitir construir apenas um andar, vão ter bairros que você vai poder construir um edifício. Então, tudo isso tem que ser pesquisado no plano de desenvolvimento do município. Você tem que ver a questão dos recuos. Por exemplo, recuo lateral, quando pode abrir janela, quando não pode. Por quê? Sem essas especificações, você também corre o risco de futuramente ter problemas legais com seu vizinho. São uma das principais brigas entre os vizinhos, é essa questão dos recuos, janelas, né, laterais. Exatamente. Então, o que acontece? Às vezes você faz da sua cabeça e acha que não vai incomodar o vizinho se incomoda quando vai ver você fez uma distância errada, prejuízo. Então, o projeto arquitetônico é isso, ele vai seguir a questão de área permeável no terreno, que as pessoas não se atentam. Tem isso lá, pessoal, tudo isso pode causar multa para você. Então, o projeto arquitetônico ele não é só uma planta baixa. Outro fator também do projeto arquitetônico é a paginação das paredes. Isso já vai me levar para o projeto estrutural, porque, por norma, pela NBR, nós temos que ter um pilar com seção mínima de 360 centímetros quadrados, mais ou menos, de corte. Então, quando as pessoas vão fazer os pilares sem o projeto estrutural devido, normalmente elas trabalham com um pilarzinho de 9 ali para zerar naquele tijolo, no tijolo de 8 furos. Está fora de norma, pessoal. Na verdade, você tem que ter ali no mínimo uma face de 15, 15 por 25, 15 por 30, que é o que a gente costuma trabalhar normatizado. Então, no momento que você coloca o tijolo de 9, você vai ter um custo muito maior no reboco. Você vai ter que fazer ali o enchimento com muito mais massa, vai ser muito mais caro. Então, você consegue selecionar quais paredes vão ser de 15, quais paredes vão ser de 10. Então, é outro ponto importante do projeto arquitetônico. Então, saindo do projeto arquitetônico, normalmente nós vamos passar para o projeto hidrossanitário. Também é exigido pela prefeitura. No projeto hidrossanitário, nós vamos estabelecer a altura de barrilete, como a encanação vai ser distribuída pela casa. Nós temos um cálculo de dimensionamento de quantos litros de água você precisa na sua caixa d'água, baseado na quantidade de pessoas que moram naquela residência, para poder, numa eventual falta de água, você estar abastecido ali por uma quantidade mínima de dias. Além do projeto hidrossanitário, nós temos o projeto elétrico, onde nós fazemos a questão do diagrama unifilar, por onde vai passar os fios, dimensionamento dos disjuntores, o DR, que muita gente não coloca, que é um dispositivo de segurança para evitar choques. Finalizados esses três projetos, nós temos também o projeto estrutural. E para mim, aí vou puxar a sardinha para o lado, esse para mim é o projeto mais importante que você tem que ter, porque é ele quem vai lhe dar segurança. Porque é o estrutural quem vai lhe dar a segurança. O que acontece? O projeto estrutural, ele por si só, ele tem que ser independente de todos os outros. Em qual sentido? É muito comum, Irã, as pessoas chegarem com conversas que a parede ali tá boa, reboco lá, ó, cimento puro, forte, reboco não segura casa. Tijolo, ele é feito para comportar apenas o peso próprio dele.
O projeto estrutural correto de uma casa, ele é para ser da seguinte forma: se você tirar todas as paredes da sua casa, tudo, tire todas as paredes da sua casa ainda vai continuar em pé. Todas as lajes vão continuar no local, todas as vigas vão continuar no local, todos os pilares vão continuar no local. Porque parede é o que a gente chama de alvenaria de vedação. Ele é só para vedar a casa. É só para lhe dar o conforto térmico, é só para poder estar ali, enfim, separando os ambientes. O que segura a sua casa, o que segura o seu teto, é o seu projeto estrutural. Então, é o projeto que lida com a segurança dos habitantes daquele imóvel, ou seja, da sua família. Então, não negligencie o projeto estrutural. Ele tem uma norma própria que vai definir as dimensões mínimas, as ferragens mínimas, e existe todo um cálculo e uma simulação computacional para que essa estrutura venha a ter a segurança devida. Inclusive, mais para frente, a gente pode falar sobre alguns riscos que podem envolver o projeto estrutural. Aí tu falou do elétrico já? Falei do elétrico. E aí, assim, esses são os projetos base, né? Mas dependendo do local onde você está, você pode ter outros projetos complementares. Dependendo do tipo de terreno, você vai precisar ali fazer a questão de um cálculo de muro de arrimo, você vai precisar talvez de um projeto de drenagem. Existem outros projetos complementares que aí vai ser muito peculiar de uma situação para outra. Eduardo, tem uma questão que dá muita dor de cabeça para quem vai construir, que é o seguinte: por mais que a pessoa ali se organize, né, ele sempre acaba tendo surpresas, né, no quanto vai gastar para aquela construção. E isso a pessoa sem nenhum projeto. Eu queria que você falasse, né, dessa importância dos projetos para a pessoa ter controle do custo daquela obra, né, saber ter uma noção de quanto vai gastar, o quanto isso é importante. Pronto, a questão dos custos da obra, obviamente, nós nunca vamos conseguir chegar a 100% do cronograma financeiro da obra, porque nós temos várias variáveis envolvidas aí. Mesmo se você tem o projeto, você consegue mensurar para aquele mês o valor que seria para construir aquela obra, nós temos a questão da própria inflação, né, de um mês para o outro. Uma obra é algo que não sai da noite para o dia do papel. É uma coisa que vai demandar meses, às vezes mais de anos, dependendo do tamanho do porte da sua obra. E aí nós podemos ter a questão de uma pandemia, como nós tivemos, mas trazendo para a realidade do normal, o projeto ele também tem essa importância, porque a partir dele, antes mesmo de você começar a construir, você já consegue quantificar a quantidade de materiais bem próximo do 100%. Você consegue fazer pesquisas de mercado, ver os custos, ter uma noção de uma ordem de grandeza do que você vai precisar para construir a casa. Porque é muito comum, às vezes, chegar o cliente com um projeto não, na verdade, às vezes chega com uma fachada, não quero uma casa desse, quanto é que eu vou gastar? Não é fácil você chegar e dizer, olhando para uma foto da frente de uma casa, quanto você vai gastar. Mas de cara eles falam, eu tenho tanto disponível para construir. Você ali de cara meio que já identifica que não é compatível o porte da casa com o valor que eles têm disponível. Então, o projeto ele vai ser um divisor de águas entre você saber se vai ser viável construir ou se não vai ser viável construir. Obviamente, quando você tenta partir com a construção sem nenhum projeto, é como se você pegasse um barco, entrasse no meio do Oceano Atlântico e seguisse rumando para o outro continente sem saber o que é que vai estar lá no meio. Você pode conseguir? Você pode conseguir, mas as chances de você ficar pelo meio do caminho é muito grande. Nós temos também normatizado na NBR alguns custos mensais, que é o que a gente chama de CUB. A NBR ela estabelece alguns padrões de casa, por tamanho, por tudo, e todos os meses o Sinduscon, que é o Sindicato dos Construtores, eles atualizam os valores mensais do metro quadrado para construir aquela casa normatizada. Então ela já serve como norte, obviamente a gente faz sempre adaptação para a realidade do projeto do cliente, mas nós conseguimos já estimar mais ou menos ordens de grandeza de valores para construir aquela casa, baseado no seu projeto. Se você quer, às vezes, um orçamento mais detalhado, também é possível. A gente faz o levantamento quantitativo, mas sem nenhum projeto, a chance de você gastar mais do que o que deveria, ou de você acabar tendo que ter alguns tipos de retrabalho, e você querer mudar no meio do caminho, porque quando você não tem um projeto, você vai fazendo da sua cabeça na hora. Às vezes uma parede que você colocou, que você gostou hoje, amanhã pode ser que você não queira, ou atrapalhe algo que você quer mudar, e lá vai desfazer. E tempo é dinheiro. Não só o tempo, mas também o material que você gastou ali. Exatamente. Até dando aqui o meu testemunho, né, baseado a minha casa, baseado nas informações, né, de projeto, aqueles orçamentos que a gente pegou com alguns construtores. Aí eu peguei e botei aquilo na planilha. Rapaz, esse fulano me pediram tanto.
Aí eu fui estudar aquelas variáveis que você falou aqui, rapaz, aqui, geralmente o pessoal começa e não termina as obras. E isso é um custo, né,